Olá pessoal, esse é o 7º vídeo do curso sobre transdutores de pressão da Doutorier. Nesse vídeo nós continuaremos mostrando os 3 métodos de análise do sincronismo do motor através do osciloscópio automotivo. Só que dessa vez a gente vai retirar o motor do ponto e observar qual é a defasagem que ocorre entre os sinais do sensor de rotação, sensor de fase e pressão do cilindro. Se você é reparador automotivo profissional e ainda não conhece a enciclopédia Doutorier Online, clica no link abaixo e aproveita para solicitar um test drive desse nosso serviço. Até o próximo vídeo, pessoal! Bom, pessoal, a gente acabou de executar o procedimento. O que nós fizemos? Com o virabrequim no ponto, nós adiantamos o comando undente. Então agora, que situação ficou? Quando o virabrequim está no ponto, o comando está undente adiantado em relação ao virabrequim. E se eu deixar o comando no ponto, o virabrequim ficou undente atrasado em relação ao comando. Então vamos fazer as nossas análises aqui para ver o que aconteceu nos nossos gráficos. Deixa eu dar o play aqui no meu osciloscópio. Dei o play, está em execução. Vamos dar partida no motor. Bom, então agora eu estou ali undente do comando adiantado. Então a primeira análise que a gente vai fazer é exatamente a da pressão do cilindro versus o sinal do sensor de rotação. Então deixa eu tirar esse sinal do sensor de fase aqui. Só um instante, está no canal A, tirei, e agora eu vou deixar aqui somente a pressão no cilindro, ali no primeiro cilindro, versus o sinal de rotação. O que a gente tinha falado ali no primeiro take? Nós falamos, bom, essa análise de pressão de cilindro versus sinal do sensor de rotação serve para a gente verificar o sincronismo entre a roda fônica e o virabrequim. Nesse caso, eu não mexi no sincronismo da roda fônica e do virabrequim. Ou seja, não deve ter perdido o sincronismo entre roda fônica e virabrequim. Eu tirei o comando do ponto, ou seja, eu tirei o motor do ponto. Mas a roda fônica não girou em falso, ninguém mexeu nela. Então ela deve estar exatamente igual o take anterior. Como é que era lá? Ó, olhando ali no Doutorier, lembrando mais uma vez, olha lá, qual é o ponto? O ponto entre pressão do cilindro versus roda fônica dá exatamente no final do 13º dente. Vamos dar um pause aqui, pausei, vou pegar as minhas referências, deixa eu tirar o zoom aqui, vou pegar as minhas referências, só um minutinho, peguei a minha primeira referência, aqui, né, vou dar um zoom novamente. E vamos verificar, olha só, vou colocar aqui, ó, exatamente no meio aqui do pico de pressão do cilindro e vamos contar lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, exatamente no final do 13º dente, que é exatamente o que tinha acontecido. Isso prova que quando eu faço a verificação do sincronismo entre a pressão do cilindro versus o sinal do sensor de rotação, eu estou conferindo a posição entre a roda fônica e o virabrequim, que no diagnóstico avançado é realmente muito importante para aqueles casos que a gente já tinha comentado, que são os casos das polias com amortecedor de vibração que gira em falso, roda fônica montada errada, montada remontada, um número muito grande de aplicações, bem bacana isso aí. Então é isso aí, pessoal. Memoriza a primeira coisa. Pressão do cilindro versus sinal do sensor de rotação serve para verificar ponto entre roda fônica e virabrequim. Legal. Agora vamos dar uma olhada aqui no segundo caso. O nosso segundo caso que a gente analisou foi o caso das rampas de pressão. Das rampas de pressão aqui. O que tinha acontecido? Vamos lembrar lá. Entrando no Doutorier novamente, quando o motor aqui está no ponto, a rampa de escape
a rampa de escape tinha que dar mais ou menos aos 170 graus. E a rampa de admissão tinha que dar mais ou menos aos 380 graus, ou seja, o meio da rampa de escape tinha que dar aos 170, o meio da rampa de admissão tinha que dar aos 380. Se o ponto tiver adiantado, lembra que eu falei, pessoal, adiantado se desloca sempre para a esquerda e atrasado se desloca sempre para a direita. Então aqui no caso, se estiver adiantado, como está, tem que ter sido deslocado para a esquerda. Vamos ver como é que está isso aqui. Primeiro deixa eu colocar as minhas referências. Só um minutinho, colocar as minhas referências. Espera aí. É claro que essa análise é bem facilitada quando você tem esse tipo de instrumento. E é por isso que nós escolhemos aqui esse osciloscópio, que é o PicoScope, que na nossa opinião é uma referência no mercado e ele faz com que a gente tenha uma análise muito assertiva, né? Então nós escolhemos o Pico justamente para colocar esses sinais ali no Doutorier, para a gente ter essa referência com essa qualidade aqui, né? Mas independente do osciloscópio que você use, a gente tem esse como referência. Então você pode comparar o seu com esse aqui, né, pessoal? Então estou colocando aqui, deixa eu dar uma pausa aqui, para casar bem certinho as minhas referências. Então vamos ver aqui. Ó, bem certinho aqui. Então vamos lá, vamos colocar aqui os 170 graus, que seria que deveria dar no meio da rampa de escape. Vamos ver lá. Olha só, pessoal, o que aconteceu aqui, ó. Olha só o que aconteceu. Aos 170 graus, eu estou marcando aqui, ó, 170 graus em relação ao início, aqui ao PMS do primeiro cilindro. O que aconteceu? Ele estava dando no meio do 170, agora o 170 ele se deslocou para a direita, ou seja, a rampa se deslocou para a esquerda. O que significa? Rampa deslocada para a esquerda, eu adiantei, o comando está adiantado, o comando de válvula está adiantado em relação ao virabrequim, ou seja, confirma o que a gente acabou de dizer aqui. Agora, analisando aqui o que aconteceu com a rampa de admissão, vamos dar uma olhada aqui, ó, ela deveria, o 380 graus, deveria estar dando bem no meio da rampa de admissão. Olha só, pessoal, está adiantado, ou seja, está à esquerda do 380. O meio da rampa de admissão está à esquerda. Deveria estar aqui, né? Deveria estar mais ou menos aqui, ó. Mas está aqui. Ou seja, a rampa de admissão se deslocou para a esquerda em relação aos 380 graus, significando que o ponto está adiantado, o comando está adiantado. Você viu que legal, pessoal? Então, realmente, pela variação da pressão no cilindro, eu consigo conferir o ponto do motor somente com um canal pela posição relativa dos cursores aí em relação ao meio das rampas de admissão e de escape, como eu acabei de mostrar. Esse é um método muito preciso e muito bacana que a gente tem coletado aqui na Doutorier para colocar ali para o pessoal que está começando a fazer diagnóstico avançado ter essa referência ali à sua disposição. Legal. E agora o último caso é a análise do sincronismo do motor, através do sinal do sensor de rotação e do sensor de fase, que é uma coisa que o pessoal já faz bastante tempo, né? Deixa eu apagar aqui o meu sinal aqui do sensor de pressão, só para não interferir aqui na análise. Opa, apaguei errado. Apagar o sinal do sensor de pressão. Aqui está no B. Aqui, tranquilo. Então, olha só, agora analisando aqui, vamos fazer uma análise aqui do sinal de fase versus rotação. Deixa eu só dar uma ajeitada nesses gráficos aqui. Trazer um pouquinho aqui para baixo. Só um instantinho. Opa. Trazer esse outro aqui também. Aqui, legal. Então, olha só, pessoal, como é que estava lá? Vou dar um pause aqui para a gente ver direitinho. Como é que estava lá? Lá, quer ver? Olha no Doutorier. Qual é o ponto correto?
Vou desligar o motor aqui para diminuir um pouco o ruído. Qual é o ponto correto? Bom, o ponto correto, vamos entrar no tutorial. O ponto correto aqui no 9GV é o seguinte: esse segundo dente aqui do comando dá no início, ele deve dar exatamente no início do 13º aqui do sensor de rotação aqui da roda fônica. Quer ver? Vamos dar uma olhada como é que tá. Onde é que ele está dando? Bom, olha só. Olhando aqui, pegando essa referência, vamos ver onde é que está dando. Olha só. Ele está dando lá no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele está dando no 10, um pouquinho mais do que o 10 ali. Ele deveria dar onde, pessoal? Ele deveria estar dando, né? Se estivesse no ponto 10, 11, 12, no início aqui do 13. Deveria estar dando aqui no início do 13. Então ele se deslocou alguns graus aqui, ó. Ou seja, e outra coisa, né? Essa referência do comando, ela deveria estar aqui. Ela se deslocou para a esquerda. Quando se desloca para a esquerda, está adiantado. Então isso aqui me prova, ó, que o comando está adiantado, porque ele estava aqui e se deslocou para a esquerda para cá em relação ao virabrequim. Ou seja, o comando se deslocou no sentido de adiantado para a esquerda. Então isso também me confirma a precisão do teste. O comando está adiantado em relação ao virabrequim. Agora vamos apurar um pouco mais essa análise, fazer uma análise mais legal. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue descobrir quantos graus ele adiantou. Quer ver? Vamos pegar umas referências aqui nos meus cursores, ó. Vou colocar um cursor aqui, deixa eu só deixar bem certinho aqui, tá? Vou colocar aqui. Vou marcar aqui uma volta do comando, né? Que são 2 voltas do virabrequim, só para a gente tentar entender quantos graus aqui que houve de defasagem ali. Quer ver? Ó, colocando aqui, né? Então estou marcando aqui exatamente 2 voltas do virabrequim, uma volta do comando certinho, ó. Comecei a marcar aqui de novo na mesma referência, ou seja, do 0 aos 720 graus de virabrequim, 2 voltas de virabrequim. Legal. Agora então vamos ver quantos graus o comando adiantou em relação ao virabrequim. Vamos analisar aqui, olha só. Ele deveria estar aqui no início do 13º dente. E onde é que ele está? Ele está aqui, né? Ele está aqui. Um pouquinho depois do 10º dente. Olhando aqui os meus cursores, pessoal, ele me mostra aqui, ó, ele me mostra aqui que a defasagem, essa defasagem foi de 13,6 graus aproximadamente. 13,6 graus. Bom, eu não adiantei, o comando não foi adiantado um dente, ou seja, como eu falei, quando o comando está no ponto, agora o virabrequim está atrasado um dente. Quando o virabrequim está no ponto, o comando está adiantado um dente. Mas a gente contando ali os dentes da polia do comando e da polia do virabrequim, nós verificamos que o virabrequim, a engrenagem, né, melhor, a engrenagem do virabrequim tem 26 dentes e a engrenagem do comando, obviamente, tem o dobro, 52 dentes. Então a engrenagem do virabrequim tem 26 dentes. Então um giro da engrenagem do virabrequim, ou seja, 360 graus do virabrequim, dividido por 26 dentes, ou seja, quando o virabrequim, quando a engrenagem do virabrequim está um dente fora, quando o comando está um dente fora, ou seja, um dente fora nesse motor aqui, significa 13,84 graus. Olha só, pessoal, a magia do osciloscópio, ó. Tá dando aqui 13,65, muito próximo. Isso provavelmente pela precisão dos cursores aqui, vamos ver, 13,84. Olha só, vamos tentar deixar o mais certo possível, se eu consigo aqui, um 13,84 aqui, ó, no início do 13º dente, aqui certinho, vamos ver, mais ou menos, ali aqui diminuiu, 13,59, tá, mas você vê, tá mais ou menos aqui, essa defasagem que o osciloscópio me mostra aqui, ela tá dando de 13,6 graus. Fazendo a conta, um dente é 13,84 graus. Então, pessoal,
O que significa? Neste motor aqui, quando a correia sai um dente fora, ela pula 13,8 graus, que é o que está me mostrando aqui. 13,8 graus. Você vê que então na roda fônica, pessoal, por que na roda fônica não deu só um dente? Bom, como a engrenagem do virabrequim tem 26 dentes, um dente de virabrequim é 13,8 graus. Como a roda fônica tem 60 dentes, um dente de roda fônica são 6 graus. Então 13 graus são 2 dentes e um pouquinho de roda fônica, que é exatamente o que está acontecendo aqui, pessoal. Então, é muito interessante, que eu gostaria de comentar, o pessoal que costuma verificar ponto por rotação e fase, às vezes fica muito na dúvida quando o sinal de rotação está aproximadamente, vamos supor, um dente defasado em relação ao fase. Quando existe uma defasagem de um dente e meio, pessoal, na maioria dos casos, um dente e meio de roda fônica em relação a comando não é falta de sincronismo, não é. Porque como a gente acabou de mostrar, por exemplo, nesse motor, um dente já dá 13 graus, ou seja, 13 graus são 2 dentes e pouco de roda fônica. Normalmente as engrenagens de virabrequim, elas têm entre 20 e 30 dentes. Se a engrenagem do virabrequim tiver 20 dentes, um dente de engrenagem do virabrequim dá 3 de roda fônica. Um dente de engrenagem do virabrequim dá 3 de roda fônica. Se a engrenagem do virabrequim tiver 30 dentes, um dente de virabrequim dá 2 de roda fônica. Então, para estar fora do ponto, pessoal, a roda fônica tem que estar pelo menos 2 dentes, via de regra, fora. Então, quando está um dente pouquinho, isso não significa fora de ponto. Às vezes é a correia que está gasta, são as engrenagens que estão gastas. Então, você tem que ficar atento muito a isso aí. E você vê aqui, pessoal, aqui com o osciloscópio a gente conseguiu detectar com precisão essa defasagem do comando em relação ao virabrequim. Então, pelo rotação e fase, eu verifico realmente sincronismo do motor. Na verdade, eu verifico sincronismo entre virabrequim e comando e, de certa forma, entre virabrequim e roda fônica também. Caso você tenha alguma dúvida nessa análise rotação e fase, você pode fazer a análise aqui, por exemplo, de rotação versus pressão do cilindro, para ver se a roda fônica está no ponto. E se você quiser verificar o sincronismo do motor só com um canal, o que você faz? Você pega a variação da pressão do cilindro, compara com o padrão, né? Se você não tiver o Dr. E, você pode ter feito seus padrões, que você vai conseguir fazer realmente um diagnóstico avançado muito bacana. Então, pessoal, esses 3 métodos são os métodos que, na nossa opinião, são os melhores métodos para se verificar sincronismo de motor com osciloscópio. Essa aí foi mais uma dica Doutor em Campo, eu espero que tenha ajudado. Até a próxima, muito obrigado.